Boa tarde, concurseiro, futuro servidor do TJ Pará. Estamos aqui no cursinho Valnei Oliveira e hoje eu vim aqui para te mostrar exatamente o que esta banca normalmente propõe enquanto redação, enquanto texto a ser produzido, né? Então nós temos aqui que o tipo textual desta prova, conforme o teu edital, vai ser o dissertativo, né? E hoje eu trouxe para ti as características e propósitos comunicativos desse tipo de texto. O que é importante tu saberes logo de entrada? O texto dissertativo, ele vai ter duas vertentes, né? Quais seriam elas? O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Aqui nesse nosso próximo material, eu trouxe para ti os tipos de textos textuais para nós lembrarmos, né? Então, tu sabes que um texto ele pode ser narrativo, descritivo, injuntivo, dialogal, mas o que nos interessa neste momento são os textos expositivos e os textos argumentativos. Como assim, professor? A Sebrasp, no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo, ela pediu um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, né? Coisa que ela não faz com frequência, visto que o principal tipo de texto que eles gostam de trabalhar é o expositivo. Tá? Então nós precisamos estar preparados para os dois tipos de textos. Por quê? Porque o teu edital ele fala em um texto dissertativo. Ele não me diz se é expositivo ou se é argumentativo. Mas hoje nós vamos ver especificamente o expositivo. Deixa eu só apagar aqui, para que não fique nenhuma dúvida na tua cabeça. Tá? Nós vamos ver quais seriam as peculiaridades desse tipo textual tão valorizado por esta banca. Vamos passar aqui mais um. Então, nós temos o seguinte, que o texto dissertativo expositivo, tu tens que te concentrar em um tema descrevendo-o, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro, né? Descrevendo-o, conceituando-o e expondo o conhecimento, tá? Então, pessoal, o que acontece? De cara, nós já sabemos que não interessa a tua opinião acerca do assunto, tá? O que interessa para esta banca é o teu conhecimento técnico, né? Aquilo que tu podes trazer de dados concretos acerca da temática, tá? Não aparece nenhuma tese defendida. O objetivo é fazer com que o leitor considere as informações coerentes e não que concorde com elas. Isso aqui tem que ficar muito claro na tua cabeça. Não é teu papel tentar convencer a banca acerca do ponto de vista. O teu papel é expor o teu conhecimento técnico para que a banca, de posse disso, atribua a nossa. O autor realiza uma análise objetiva. Vamos grifar isso aqui, tá? Análise objetiva dos fatos. Então, não caberá a ti trazer uma informação que não esteja sendo solicitada pela banca, tá bom? Fica muito atento ao comando da redação neste domingo agora. Observa o que ela pede, tá? E te concentra somente nesses três tópicos que provavelmente ela irá pedir. Vamos apagar aqui, vamos dar uma continuidade. Até aí, acredito eu que tu não tenhas grandes problemas, né? Essa é uma parte mais conceitual. Vamos ver agora o que nos traz o próximo slide, né? Aqui eu tenho, a título de curiosidade para ti, os gêneros do tipo dissertativo expositivo, né? Então, por exemplo, uma aula, ela é um texto dissertativo expositivo, porque nela o professor expõe um conteúdo, né? Apresentando um saber teórico.
Chama-se também de expositiva dialogada, pois há uma interação entre o grupo. No caso do domingo, a tua interação tem que ser com a banca, tá? Com a banca corretora. Então, como é que tu vais interagir comigo enquanto corretor? Muito simples. Tu vais me mostrar tudo aquilo que tu tens, todas as leis que tu consegues trazer para dentro do tema, todos os dados estatísticos que tu tiveres de posse, tá? E é muito importante eu te dizer o seguinte, tá, meu amigo e minha amiga? Quando tu fores citar a lei ou quando tu fores citar os dados, eu preciso saber de onde eles estão saindo, tá bom? E eu preciso que essa fonte citada seja uma fonte, de preferência, reconhecida, tá? Como, por exemplo, se for um site de jornal, tu podes usar o g1.com.br, tu podes usar a CNN Brasil, tá? Se tu tiveres um dado para expor e esse dado foi veiculado por meio de uma revista, né? Uma Veja, uma Isto É, são fontes aceitáveis para o Sebrasp. Tá? Por favor, não vai me colocar nada da Wikipédia, tá bom? Não vai me colocar nada que foi divulgado em um telejornal aleatório. Por exemplo, vamos supor que o tema explorado este ano, que é o que nós vamos ver agora, tenha relação com a inteligência artificial, né? E que durante a semana tenha sido veiculada uma reportagem no Balanço Geral da Vida, aqui no estado do Pará, acerca desse assunto. Eu posso usar essa fonte na hora que eu for fazer a minha redação? Poder tu podes, mas não deves. Por quê? Porque o Balanço Geral ele não tem um cunho, um referencial científico. Ele não tem ainda um peso de se tornar uma referência bibliográfica, principalmente para concursos. Então, te atenta a isso. Então, em resumo, o texto dissertativo expositivo é uma síntese, né, que apresenta as informações mais relevantes, de modo que o leitor perceba o seu todo. Vejam, informações mais relevantes. E o que é mais relevante para o Sebrasp do que uma lei? O que é mais relevante para o Sebrasp do que um artigo científico? O que é mais relevante para o Sebrasp do que o candidato conseguir se apropriar de dados estatísticos e expor isso dentro da sua redação? Tá? Vamos ver a próxima. Dicionário é outro exemplo de texto dissertativo expositivo, porque ele é uma compilação do léxico de uma língua, né? Incluindo informações históricas, culturais, semânticas e sintáticas da palavra. Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilingüe baseado no modelo de escrita colaborativa e de software livre. Por que eu coloquei o Wikipédia aqui? Para que tu não caias na tentação de colocar algo que tenha sido exposto dentro dela. Por que ela não serve como referencial teórico? Porque a Wikipédia, tu sabes que qualquer um pode chegar lá e alterar, né, livremente. Então, não tem como eu validar a informação que está lá. Então, por exemplo, aqui eu já tenho um texto dissertativo expositivo, né? O telefone celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe e o telefone móvel é a austríaca Ridley Kisley, mais conhecida pelo nome artístico de Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila. Hedy tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência, ela foi casada, mais pela inteligência, né? Ela foi casada com um austríaco. Observem que nesse primeiro trecho aqui, tá? Vamos deixar bem claro, eu não tenho opinião alguma, eu só tenho informação. É assim que tu tens que te concentrar nesse domingo, tá? Tu vais me passar uma informação acerca do tema e tu vais dizer aonde é que está embasada esta informação, tá certo? Vamos continuar, né? Nazista fabricante de armas, um austríaco nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia, um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar
mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares patenteada em 1940. Eu queria que vocês percebessem aqui algumas coisas muito interessantes, tá? Que precisam ser feitas no domingo agora, que são os mecanismos de coesão textual, gente. Então vamos entender o seguinte. Aqui na primeira parte, ele me deu o nome da pessoa. Tá? Quando chegou aqui, bem por aqui, cadê os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, olha, ela soube, tá? Este ela retoma o nome que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Quando chega bem aqui, há uma repetição de elemento coesivo. Tu podes fazer isso no domingo? Podes. O que é que eu te aconselharia? Que tu não ficasses repetindo esses elementos coesivos no teu texto, tá bom? Por que eu te digo isso? Porque existe um critério no teu edital chamado domínio da norma culta da língua portuguesa, né? Então, pessoal, na medida do possível, fiquem variando, tá? Não fiquem repetindo esses elementos o tempo todo, porque isso faz com que o teu texto, a tua escrita, seja cansativa para mim que vou corrigir, né? Para todos da banca, podendo levar a descontos de décimos. E tu sabes que décimos, apesar de ser uma pontuação muito pequena, eles podem fazer falta lá na frente. Vamos continuar, né? Então, nós já vimos um exemplo. Já o texto dissertativo argumentativo, ele já é mais diferente, né? Quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo, normalmente os concurseiros se lembram logo da prova do Enem. Não está errado, tá? Então, o objetivo desse tipo textual é o de convencer o leitor, né? Então, aqui eu já tenho outra palavra-chave. Olha, agora eu quero convencer o leitor. Eu não quero, não me satisfaz somente eu expor o que eu sei. Eu preciso expor e trazer esse leitor para o meu lado, né? Convencer o leitor a concordar com a ideia, tese ou ponto de vista defendido. Para tanto, o autor apresentará inicialmente uma tese. Outra característica desse tipo de texto que não aparece no dissertativo expositivo, a presença de tese, né? E irá defendê-la com argumentos favoráveis a ela. O autor realiza uma análise subjetiva. Vejam bem, análise subjetiva. Tá? No teu tipo de texto, agora esse domingo, nós, enquanto professores que estamos preparando as turmas, nós esperamos que o texto requeira uma análise objetiva daquilo que está sendo apresentado para ti. Tá? Uma análise subjetiva dos fatos a fim de corroborar sua tese. Certo? Vamos apagar aqui. Então a gente sabe que corroborar é comprovar, confirmar a existência ou a verdade de, né? Dar provas de, corroborar declarações alheias, dados que corroboram o estudo, né? E fortalecer, obter força, tornar forte. Este medicamento corrobora o sistema nervoso. Isso para tu entenderes a dinâmica do texto dissertativo argumentativo. Beleza? E aí eu tenho uma estrutura básica do texto dissertativo argumentativo e eu creio que tu estejas te perguntando se serás obrigado a seguir isso no texto dissertativo expositivo. A resposta é sim. Tá? Então, no dissertativo argumentativo, eu tenho uma introdução, aonde vai haver a apresentação geral do recorte temático, no caso aqui, redes sociais, uso de redes sociais no Brasil. Convém apresentar a tese ou ponto de vista, ou uma premissa, ou seja, pistas que conduzam o leitor a deduzir qual será a abordagem apresentada na tese. Tu terás um desenvolvimento, que é o corpo do texto dissertativo, no qual se apresentam fatos, exemplos que se constituem os argumentos do autor, com o objetivo de que o leitor se convença do ponto de vista.
Não vamos perder de vista, não vamos perder o foco e entender que esta estrutura que aqui está sendo mostrada para cada um de vocês faz parte do texto dissertativo argumentativo. Então, nesse tipo de texto, concurseiro, o que vai acontecer? Quando tu fizeres a introdução, tu terás que apresentar o tema para mim, enquanto corretor, e na introdução colocar os pontos que tu vais defender acerca do assunto. Já no desenvolvimento, tu vais dividi-lo em duas partes, tá? Em cada uma destas partes, tu vais tentar o tempo todo me convencer que o teu ponto de vista é o melhor, é o mais correto, tá certo? Enquanto que, além de tu tentares me convencer, tu vais me trazer informações que corroborem, né, que fortaleçam tudo aquilo que tu estás tentando falar. Na conclusão, tu vais retomar a tese e apresentar uma reflexão final, né? No texto dissertativo argumentativo para concurso, eu sou obrigado a dar uma proposta de intervenção, a menos que tu estejas fazendo o Enem, tá? Em nenhum outro concurso tu és obrigado a dar uma proposta de intervenção, a dar uma solução para a problemática que foi apresentada. E aí nós temos um exemplo de texto dissertativo argumentativo, então redes sociais, o uso exige cautela, né? O título resume o recorte temático e sinaliza a tese. Gente, eu poderia pegar esse título aqui, esse mesmo tema, e jogar para uma dissertação expositiva, tá? Fiquem bem atentos com isso. Então, uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. Vejam que aqui está sublinhada essa parte do texto, por quê? Porque isso aqui nós chamamos, esta parte aqui do texto, nós chamamos de tópico frasal afirmativo. Então aqui nós temos um tópico frasal afirmativo. Tá? E, atualmente, o mais recente e talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais, consagradas pelo uso que se tornam cada vez mais comuns. A partir do conectivo aditivo E, nós temos a tese. Então vejam que isso aqui aparece dentro da mini introdução. Orkut, Twitter, Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas do mundo. E convenhamos, aqui nós temos um erro gravíssimo, tá? Que tu tens que ficar atento no domingo. Tu não escreverás em primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural, tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? Orkut, Twitter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas do mundo e convenha-se, tá? A popularidade das mesmas. Temos outro erro gravíssimo aqui, tá? Eu deixei desta forma, que era justamente para vocês prestarem atenção nisso, tá? A popularidade delas e não das mesmas, tá? Porque o pronome demonstrativo mesmo, ele não retoma sujeito, tá certo? Então a popularidade delas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes, ok, por que nessas e não nestas, concurseiro? Eu já te expliquei isso, tá? A pessoa já havia se reportado ao quais eram as redes que ele estava discorrendo, né? Então esse nessas, ele retoma o quê? Orkut, Twitter e Facebook. Se ele coloca nestas redes, vai aparecer uma rede após o que ele vai dizer, ok? É praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Outra situação que tu tens que evitar, o através. Tá? Cuidado com esse termo. Poucas coisas atravessam as outras. Por exemplo, a luz, ela atravessa o vidro, né?
eu consigo enxergar por meio do olho mágico de uma porta. Então eu vejo através da porta. Aí está correto, tá? Mas tu me dizeres, por exemplo, que tu aprendestes a LGPD, por exemplo, através do professor Valnei, tu cometeste um crime. Eu preciso checar se o professor Valnei está vivo, né? Porque tu atravessaste ele, né? Então não tem como. Tu não vais usar o através, tu vais usar o por meio desse novo, meio, que aqui a gente teria que substituir para não ficar repetitivo, né? As pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Nesse momento, ok, o nesse é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Aqui ele está dizendo que a tese estaria aqui dentro desse parágrafo. Se assim fosse, nós teríamos um erro, porque eu estou tratando de texto dissertativo argumentativo e esta parte aqui deveria estar aqui na introdução e não no desenvolvimento. Tá? Mas não é o que nos interessa neste momento. Isso aqui foi só a título de informação para ti, para que tu não cometas os mesmos deslizes. Então agora nós vamos passar para o próximo material. Agora sim nós vamos para a escrita da redação, tá? Eu te dei um material. Neste material tem um tema desenvolvido acerca de rede social e eu vou desenvolver outro que versa sobre inteligência artificial.